Assim como aconteceu no algoritmo de Prim, a gente tem implementações mais básicas dessa ideia e implementações que usam estruturas de dados mais sofisticadas. Então vamos começar com a básica, né? Bem direto da ideia ali. Então aqui é o algoritmo de Kruskal. Grafo G igual a VE e função de custos nas arestas ali, custo C. E o que a gente vai fazer? Bem, primeira coisa, a gente vai ordenar as arestas, porque a gente quer ordene as arestas de modo crescente de custos. Tá? Então, estou usando o custo como critério de ordem e estou indo em ordem crescente, as mais baratas primeiro. Tá legal, ordena as arestas de modo crescente de custos. Então, porque a gente quer seguir aquela ideia do critério guloso, arestas de menor custo primeiro, por atravessarem o código. Começa aqui T como vazio, então meu conjunto de arestas da minha árvore, né, que de novo não é uma árvore ao longo do algoritmo, é uma floresta, porque é um monte de parte desconexa, mas que no final do algoritmo a gente vai mostrar que é uma árvore. O conjunto T começa vazio. E daí eu entro no laço principal. Perdão aqui, ia escrever um enquanto, mas na verdade é um for aqui, né? Para cada aresta E igual ao V na ordem, tá? Então, deixar bem claro que eu estou percorrendo nesse for as arestas considerando a ordem, na ordenação crescente segundo os custos, tá? Então, arestas que eu avalio antes são mais baratas do que as que eu avalio depois. Tá? Então, para cada aresta E igual ao V, seguindo a ordem, né, na ordem estabelecida antes, a gente verifica que, olha, se T união E não tem ciclo, porque eu estou sempre preocupado em não adicionar ciclos, né? Então eu verifico, olha, se eu tiver T, que é meu invariante que vem da iteração anterior, eu mantenho ele sem ciclos, né? T não tem ciclos, mas se T união E tiver, eu não posso adicionar. Se não tiver, se T união E não tiver ciclo, o que eu faço? Eu atualizo T, então T recebe T união E. Perdão, eu acho que é só isso. Deixa eu ver se eu tinha que atualizar mais alguma coisa. Não, como eu não estou usando nenhuma estrutura de dados mais sofisticada, é só isso, aqui mesmo, tá? Então eu vou construindo a minha T adicionando as arestas que não introduzem ciclo. E aqui no final, devolva T. Deixando claro que a gente está seguindo um critério guloso porque tem a ordenação antes, né? Porque às vezes, quando o algoritmo guloso não usa essa etapa da ordenação, normalmente vai ter algum lugar ali que a gente compara custos, né? E só troca se o custo for menor, se for maior. A gente faz ali a comparação explicitamente. Nesse caso, o critério guloso está implícito, porque como eu já ordenei no começo, só o fato de que nesse laço aqui eu estou passando nas arestas seguindo a ordem, já significa que eu estou seguindo o critério guloso. Estou sempre olhando para arestas de menor custo antes de chegar nas de maior custo. Tá? Então, algoritmo guloso clássico, mas por conta da ordenação, essa escolha gulosa é implícita. Beleza? Tranquilo? A análise de eficiência desse algoritmo não é super difícil, mas ela tem uma sutileza. Antes de falar da eficiência, deixa eu ver se tem alguma outra observação. Que sabe quando parece que tem algo que você está esquecendo e não lembra, mas... Não, acho que é isso mesmo. Alguma dúvida no funcionamento, gente? Porque é aquele ponto, né? Eu mostrei a ideia aqui e descrevemos o pseudocódigo ali. Isso está fazendo sentido para vocês? Porque senão eu vou ficar analisando eficiência, mas vocês não estão entendendo o que o algoritmo faz, não resolve. Beleza? Então, vou pegar uma outra cor. Como que a gente vai analisar a eficiência dessa versão mais simples da implementação do algoritmo de Kruskal? Bem, aqui a gente tem que ordenar as arestas. Só deixar claro aqui, né? Eu vou usar N como de costume para o conjunto de vértices
e M para o tamanho do conjunto de arestas. Então são respectivamente número de vértices e número de arestas. Tá? Aqui eu tenho que ordenar as arestas de modo crescente de custo. Bem, eu estou ordenando as arestas. Qual que vai ser o custo dessa ordenação? Θ de M log M ou N? É M log M, se a gente for fazer a ordenação, né? Porque a ordenação é N log N, mas onde N é o número de elementos que eu estou ordenando. Se aqui é M, fica M log M. Mas aí tem uma curiosidade matemática aqui. Isso é absolutamente equivalente, nesse caso, a M log N. Tá? Então a gente costuma ver essa análise dessa forma. Tá? E por que isso? Porque eu não estou trabalhando com arestas múltiplas, tá? O meu grafo ele tem no máximo uma aresta para cada par de vértices. Tá? Exatamente. Porque, vejam, deixa eu só convencer vocês por que eu posso ignorar essas múltiplas, porque é uma coisa que normalmente a gente ignora, mas por que eu posso ignorar, né? Porque se eu estou querendo construir a árvore geradora mínima, se eu tiver dois arcos diferentes, duas arestas diferentes que ligam o mesmo par de vértices, só me interessa o mais barato deles, né? Então eu posso descartar qualquer multiplicidade de arestas que eu tiver ali. Feita essa observação, olha aqui a continha que vai cair nisso que você falou. O que acontece? Log de M vai ser menor ou igual que log de N ao quadrado. Tá? Porque no máximo eu vou ter N escolhe duas arestas. Então é verdade isso aqui, não tendo aresta múltipla, isso aqui é verdade, né? M é menor ou igual que N quadrado, então log de M é menor ou igual que log de N quadrado. Só que log de N quadrado é 2 vezes log de N. Então, a menos de uma constante, assintoticamente, log de M e log de N são iguais, são equivalentes. Tá? Então, por isso que eu posso colocar isso aqui. Na ausência de arestas múltiplas. Se eu tiver num problema que faz sentido eu posso ter um gráfico com 1000 vértices e 1 trilhão de arestas, porque eu posso ter um monte de multiplicidade, muito raro isso, mas vai que, daí eu não vale aquilo. Mas na situação em que N quadrado limita o número de arestas superiormente, eu posso, isso aqui está correto fazer, por causa daquela observação. Mas seguindo, isso aqui é curiosidade, né, detalhe matemático, mas seguindo, então, ordenei, paguei o preço por ordenar, e daí, T recebe vazio, tempo constante. Qual que é o número de iterações aqui? M, né? Porque para cada aresta, né? Então, isso aqui vai ser θ de M iterações, né? Deixando claro, não é o custo disso aqui como um todo, o custo é o número de iterações. Tá? Observações aí, detalhezinhos de implementação. Tá? Como a gente viu no próprio exemplo, eu posso ter um critério de parada que não vai mudar nada no pior caso, mas que na prática pode, no caso médio ali, talvez faça alguma diferença. Se eu estiver implementando isso, eu detecto quando eu já adicionei N-1 arestas. Porque no momento que eu adicionar N-1 arestas, está tudo conexo, eu não preciso continuar. Né? Então, apesar do meu laço aqui no pseudocódigo falar, olha, para cada aresta eu posso ter essa condiçãozinha a mais ali, né? Eu poderia parar antes. Mas isso não muda nada para a análise de pior caso que a gente está fazendo. De fato, vai ser da ordem de M arestas no fim das contas. Na ordem de M iterações ali, sendo M o número de arestas. Ok? Não só detalhezinho de implementação, é um negócio que a gente tem que treinar a habilidade de ir e voltar, sabe? Às vezes você só enxerga uma ideia quando você não fica perdendo tempo com cada detalhezinho. Mas também é legal na hora depois você falar, opa, como que eu implemento essa ideia da melhor forma? Então, você tem que saber olhar com os níveis de profundidade no código distintos. Tá legal? O que vai ter de custoso aqui, gente? Percorrer isso aqui é tranquilo, né? Tipo, é da ordem de M iterações, mas é tranquilo. A parte custosa é verificar se não tem ciclo, né? Como que eu verifico se não tem ciclo? Tá? E marcando todas as arestas que você já colocou em um maior, né? Todas as arestas. Então, um jeito de atacar esse problema é mantendo organizado quem que está em cada componente, seguindo essa segunda ideia aqui. Mas eu não vou falar dessa ideia ainda, porque isso aí é justamente, a gente vai usar uma estrutura de dados chamada Union Find, que é particularmente eficiente, a gente vai falar dela no finalzinho da aula. Tá? E na próxima aula, inclusive, porque ela é uma estrutura de dados que vale a pena a gente olhar com mais detalhes. Mas
Se eu quiser, sem uma estrutura de dados sofisticada, fazer isso aqui, dá para fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que literalmente testar se não forma ciclo. Então, a gente já estudou busca em grafos lá em AED2, né? Busca em largura, busca em profundidade. O que a busca em grafos faz, tanto faz se for em largura ou em profundidade, o que a busca em largura faz, a busca em grafos faz, fundamentalmente, é, a partir de um vértice, verificar todo mundo que eu alcanço, né, saindo dele. Então, o que a gente pode fazer aqui? Uma busca a partir de U, por exemplo, nos vértices de T. Isso é importante. Eu faço uma busca a partir de U, não no grafo inteiro, porque o grafo é conexo, obviamente eu vou alcançar todo mundo. Não, é nos vértices de T, nos vértices que eu... nas arestas de T, não nos vértices, nas arestas de T, quer dizer, nas arestas que eu já selecionei na minha floresta. Tá? Só para dar a ideia para vocês, deixa eu desenhar num cantinho aqui. Onde que eu tenho um cantinho? Tá ficando poluído o negócio, né? Imaginem que eu estou numa situação que, sei lá, esses caras aqui já estão em T, tá? Eu não estou desenhando todo mundo que eu tenho, não. Só uma galera aí que eu já tenho, tá? É uma floresta porque é um monte de componente que é árvore, já que eu não deixo gerar ciclo, né? E pode ter vértice isolado também, sei lá. Daí o que eu faço? Imagina que esse aqui é o U. Esse aqui é o V. Eu faço uma busca começando em U, só navegando por arestas de T. Não arestas do grafo T, só arestas de T. E eu verifico se eu alcanço V. Da minha busca, ela volta devolvendo para mim, encontrei V. Ah, então já tem um caminho de U para V. Nesse caso, eu não posso adicionar esta E, porque eu geraria um ciclo. Se já tem um caminho de U para V, eu adiciono uma outra aresta, gera um ciclo. Se eu fizer a busca a partir de U não encontrar V, ele fala, tá tranquilo, não tem caminho, então essa aresta não vai gerar ciclo. Ok? Tá? Então isso aqui a gente resolve com uma busca em grafos. Tá? Então vejam de novo por que a gente estuda esses algoritmos fundamentais. Né? A gente estudou busca em largura, busca em profundidade. Você vê que para resolver uma questão tão simples quanto não posso adicionar essa se tem ciclo, eu invoco a busca. Né? Eu uso aquele conhecimento para fazer uma busca para ver todo mundo que eu alcanço a partir de U, se ele chega no V ou não, se já tem caminho até V ou não. Tudo bem? E daí qual que vai ser o custo disso? Aqui tem uma sutileza. A eficiência da busca, alguém lembra qual que é a eficiência da busca? Busca em largura ou em profundidade, bem implementada, as duas têm a mesma eficiência. Perdão? N mais M, número de vértices mais número de arestas. Certo? Só que aqui eu vou afirmar que isso custa então para mim θ de N. E aqui entra aquelas questões do porquê que a gente olha dentro da caixa preta, a gente não decora só o negócio. A busca custa N mais M, sendo N o número de vértices do grafo em que eu estou buscando, e M o número de arestas do grafo em que eu estou buscando. Eu estou buscando em G ou estou buscando em T? Estou buscando em T. T é uma floresta. T, quando estiver pronta, no final vai ter N menos uma arestas. O número de arestas dela é muito restrito. Né? Ela tem de N menos uma para baixo. Tá? Então, quando eu faço uma busca em T, tá? Então, verificar se não tem ciclo, nada mais é, o jeito mais direto de fazer é fazer uma busca em T. A busca em T vai custar da ordem do tamanho de T. T tem no máximo N arestas. Tá? Então, isso aqui é o custo por iteração, esse é o número de iterações, então esse algoritmo, nessa implementação mais básica, vai custar θ de N vezes M, né? M iterações, cada uma com um custo de N ali. Beleza, gente? Como eu falei, dá para fazer mais eficiente do que isso usando uma estrutura mais esperta. Mas a base é isso aí. Pode perguntar. É necessário o Unify que você falou para deixar ele mais eficiente ou dá para fazer com a árvore, por exemplo, uma velha? Nunca pensei em usar uma árvore ou algo assim. Talvez dê, mas parece um overkill, assim. Mas se todas as arestas que você achou, você pega os dois vértices dela e você adiciona na árvore. E aí você procura as duas arestas, os dois vértices novos. Ah, mas calma, mas aí você vai ter um monte de árvores. Precisa, porque eu tenho um monte de componentes, não tem só duas componentes. Porque o que você está falando é que se você tivesse os caras na árvore, eles seria um sinal de que eles são na mesma componente. Eu acho que precisa de uma estrutura especializada em manutenção de conjuntos. Como implementar? Tem várias maneiras. O Unify tem diversas implementações, todas elas têm o mesmo propósito, mas tem diversas maneiras.
Mas a gente chega lá, não vamos atropelar isso, porque é uma estrutura bem elegante, bastante interessante. É uma das poucas estruturas que eu não consigo ensinar para vocês antes, porque a aplicação mais tradicional que eu conheço é essa aqui. Como a gente não vê a árvore geradora mínima lá em AED1 e AED2, acaba que ela ficaria meio solta, daí eu prefiro ensinar quando a gente usa. Mas é uma estrutura de dados que tem esse propósito aí de, quando eu tenho que manter conjuntos disjuntos, né, ela facilita a vida. Mas a gente vai chegar lá, vai ficar mais claro. Deixa eu pensar aqui. Nesse momento, então, a gente entendeu a ideia do algoritmo, entendeu um pouco da intuição do porquê ele funciona, né, como ele está sempre atravessando fronteiras, e vimos aqui uma implementação básica e análise de eficiência dessa implementação básica. Eu vou apagar bastante do quadro agora e a gente vai fazer a análise de corretude desse algoritmo, e daí no finzinho da aula a gente volta para falar um pouco dessa implementação mais eficiente.